E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um exercício resolvido. Hoje é sobre um tópico que eu acredito que não foi falado ainda nesse canal, sobre teoria dos grafos e mais especificamente gráficos eulerianos, gráficos hamiltonianos. Os exercícios que envolvem esses tópicos, eles costumam ser mais difíceis de você saber a teoria do que fazer o exercício em si. Então, esse vídeo de hoje a gente vai focar muito mais no nome das coisas e como saber as coisas do que fazendo contas em si. Mas essa é uma característica desta área de estudo, não tanto desse exercício selecionado em si, mas uma característica na área de estudo de que é mais difícil saber os nomes das coisas do que fazer os processos em si. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Vamos começar então o nosso exercício resolvido de matemática discreta, começando pelo enunciado. O enunciado diz: considere o grafo a seguir. Aqui a gente tem um grafo. Esse grafo é hamiltoniano? Esse grafo ele é euleriano? Encontre, caso exista, um caminho hamiltoniano e um caminho euleriano para esse grafo. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeira coisa, o que é um grafo hamiltoniano? Porque você não tem como saber se o grafo é ou não se você não souber a definição disso. Ou um grafo é dito hamiltoniano se for possível encontrar um caminho, não necessariamente fechado, o primeiro vértice não precisa ser igual ao último, não precisa dar a volta, que passe por todos os vértices uma única vez. E aí esse caminho, que faz esse processo, ele é chamado caminho hamiltoniano. A gente também precisa saber a definição de grafo euleriano, e a gente diz que um grafo é euleriano se for possível achar um caminho, não necessariamente um caminho fechado, também mesma regra, o ponto inicial não precisa ser o ponto final, que passe por todas as arestas uma única vez. O caminho que faz isso a gente chama de caminho euleriano. Então, em resumo, o grafo é hamiltoniano se você conseguir achar um caminho começando em um ponto, passando por todos os outros pontos pelo menos uma vez dentro desse grafo. E o grafo é dito euleriano se você pegar algum ponto e conseguir passar todas as arestas uma única vez. E aí os caminhos que fazem isso a gente chama de caminho hamiltoniano e caminho euleriano, respectivamente. Outra coisa a gente tem que saber é como determinar se um grafo é hamiltoniano ou não. O melhor jeito é tentar encontrar o caminho hamiltoniano. E para fazer isso a gente tenta criar algum caminho que inicie em algum ponto qualquer do grafo e passe em todos os outros uma única vez. Existe um método eficiente da gente fazer isso, que é começa num ponto qualquer, vai visitando os outros sempre que possível, sempre partindo para um ponto novo. Se não der certo, volta e tenta trocar os caminhos. Aí você ou vai achar o caminho hamiltoniano, ou vai testar todos os caminhos indiretamente. E aí você prova que ele é ou não é hamiltoniano. Para determinar se o grafo é euleriano ou não, existe um caminho mais fácil, que é usar o seguinte teorema. O grafo precisa ser conexo, todos os vértices precisam estar conectados a todos os vértices, você não pode ter separação em dois subgrafos sem ter nenhuma aresta conectando eles. E se você tiver, no máximo, dois vértices com grau ímpar. Lembrando que o grau é o número de arestas que tem saindo de um vértice. A ideia disso é, se você vai fazer um caminho euleriano, cada vez que você entra num vértice, você precisa também sair dele, com exceção do primeiro e do último. Então, todos os vértices, com exceção do primeiro e do último, você vai visitar um número par de vezes, uma chegando, uma saindo. E o primeiro e o último você pode ter um número ímpar porque você ou só sai do primeiro e só chega no último. Então você pode ter, no máximo, dois vértices com número ímpar de arestas conectando. E sabendo isso, a gente consegue ver se o nosso grafo é euleriano ou não. Feitas as constatações, vamos resolver o nosso problema. Primeira coisa, vamos procurar a existência de um caminho hamiltoniano. Vamos pegar o nosso grafo e aí vamos seguir caminhos para tentar passar por todos os vértices por um caminho único. Então, aqui está o grafo, como copiado do exercício, lá no enunciado. Vamos criar um caminho. Então, uma coisa que a gente vai fazer, vamos seguir a ordem alfabética. Vamos começar no vértice A e sair dele por vértice B. De B, a gente pode visitar qualquer outro vértice que ele esteja conectado, com exceção do A, que a gente já visitou. Então, vamos para o C, vamos seguir a ordem alfabética. Agora, de C, a gente pode ir para qualquer um que ainda não visitou. D não é possível, então vamos ter que, seguindo a ordem alfabética aqui, ligar no vértice E. Mesma coisa de E, a gente pode visitar qualquer um que não foi visitado, por exemplo, o vértice G. Aí, seguindo a ordem alfabética, a gente só pode visitar D ou F, os dois estão conectados, então vamos seguir aqui de G para D. E finalmente, D está conectado em F, a gente pode seguir esse caminho. E a gente criou um caminho que parte do vértice A e visita todos os vértices uma única vez. Esse é o caminho hamiltoniano. Então esse grafo é um grafo hamiltoniano. Vamos dar um destaque e dar um destaque maior ainda. Agora, para analisar se esse grafo é euleriano ou não, a gente precisa saber os graus em cada vértice. E os graus a gente consegue calcular simplesmente contando quantas arestas tem.
Então vamos pegar o vértice A, olhar ele bem de perto. E ó, saindo do vértice A a gente tem 3 arestas saindo dele. Então o grau dele é 3. Olhando aqui para o vértice B, a gente tem 4 arestas saindo dele, então o grau dele é 4. Para o vértice C a gente tem 5 arestas saindo dele, o grau dele é 5. Para o vértice D a gente tem 4 arestas saindo, o grau dele é 4. Para o vértice E são 3. Para o vértice F também são 3. Para o vértice G são 4. Então vamos só organizar aqui e deixar com uma letra mais bonita do computador. E aqui a gente tem esses vértices e a gente vai procurar se tem grau ímpar. A, C, E e F, que são 4, tem graus ímpares. Já que não são só 2, a gente não consegue criar um caminho euleriano ligando por eles. Então, o grafo não é euleriano, é impossível achar o caminho, a gente não precisa exibir ele. E está feito o nosso problema. E é isso, o exercício já está resolvido. Essa parte específica de teoria dos grafos, ela dá um pouco de medo porque você tem muitos nomes esquisitos. Ah, o grafo hamiltoniano, o grafo euleriano, mas os exercícios são simples. E mesmo que você tenha uma estrutura mais complicada, o método de resolver vai ser sempre o mesmo. A intenção desse exercício é, em grande parte, tirar o medo desse tópico que parece muito assustador. Não é. É simplesmente fazer uma busca ordenada e ver se você consegue criar um caminho hamiltoniano e fazer a contagem dos vértices para ver se o grafo é euleriano ou não. Espero que vocês tenham gostado desse problema de hoje. Só antes da gente se despedir, lembrar vocês que vocês sempre podem deixar um comentário embaixo para pedir exercícios, dar sugestões, fazer elogios, tirar dúvidas, ou se vocês preferirem um contato direto, estão passando aqui meus contatos diretos, para deixar o canal mais com a cara daquilo que vocês queiram ver. Muito obrigado por hoje, pessoal, espero ver vocês no futuro, até a próxima!